Que bom que vocês estão aqui, professora Rosângela. Para quem nunca me viu, para quem está me vendo agora pela primeira vez, sou sua professora aí das práticas é, de extensão, né? Eu atuo aqui com as licenciaturas. Vocês aqui, Fátima, boa noite. Vocês aqui são do curso de História, vocês aqui são do curso de Letras, são do curso de Pedagogia, está todo mundo na mesma prática, né? Vocês estão aí abraçando a mesma prática. E boa noite. E alguns, eu creio que já estão nessa trajetória aí, já estão nessa caminhada, né? E já estão no meio da disciplina, já estão no final, alguns podem estar começando. Então, eu gostaria, antes de mais nada, de ver ou ouvir, ou se vocês quiserem também colocar no chat, sem problema nenhum, sobre como é que está aí o andamento do trabalho de vocês. Eu vou abrir essa primeira parte aqui, tentando saber aqui como é que está. Tem alguém que queira se pronunciar primeiro? Em que parte do trabalho está? Como é que está o andamento? Tem alguma dúvida? Que escola atua? Qual é o curso? Enfim, estou aqui para ouvir. Boa noite, Alexandre. E aí, gente? Quem Olá, quiser boa noite. digitar também, boa noite. Quem quiser digitar, quem quiser abrir o microfone, estamos tranquilos. Eu sei que tem gente que às vezes está vendo do trabalho, tá? Zero problema com isso, tá bom, gente? Pedagogia, a Mariana falou, né? Deixa eu ver aqui que eu tô sozinha hoje com o chat. Tá eu e eu mesma e vocês. Deixa eu só abrir aqui. Beleza. Só um minutinho. Boa noite, Cleide. Gente, tem hora que eu desligo o microfone, vocês vão me ver gritar assim, vocês vão ver, mas não vão ouvir. É que eu tenho um cachorrinho chamado Bob, e quem estava comigo aqui na outra aula de história já viu o Bob dar o ar da graça, porque ele faz de vez em quando umas artes, né? Mas não é nada demais. Então, gente, ó, boa noite todo mundo. Seguinte, já que vocês, né, vocês estão aí na prática, então eu vou falar sobre a prática de hoje, né? Todos vocês aqui que estão trabalhando com a prática de extensão, vocês têm como principal objetivo levar aos seus alunos, né, aquelas pessoas que vocês estão aí educando, ou que vocês irão educar, futuro próximo, tomara, né? Vocês têm o objetivo de ensinar, trazer aí o trabalho de conscientização ambiental, né? O mote da gente, a gente pega muito na área ambiental. Nós trabalhamos com as ODS, né? A gente trabalha lá com as ODS, vocês fazem o trabalho, vocês estão ali no trajeto do trabalho, estão caminhando com a escola onde vocês atuam, onde vocês precisam aplicar, né, o projeto de vocês. E o foco é a ODS 4, e aí vocês irão combinar outras ODS, né, nesse procedimento. Isso aí todo mundo, eu acho que meio que já sabe. Se tiver alguém caindo agora aqui na disciplina e tiver alguma dúvida em relação a isso, por favor, me ajude, me situe em relação a isso. Mas eu creio, está começando no curso de letras, o Celso. Celso, você está começando o curso de letras sem nenhuma experiência. Ah, Celso, então, você caiu no lugar certo, tá bom? Então, Celso, sem a experiência de sala de aula, o importante é você fazer, o primeiro passo você já está dando, que é acompanhar essas aulas que a gente faz aqui, esses plantões, esses, né, nossos encontros síncronos, né? E quando eu falo, né, a prática, Celso, se você começou agora, você vai trilhar ali o caminho das aulas, você vai fazer as leituras, tudo certinho, e você vai ter que montar um projeto em grupo, né? Todos vocês aí montarão um projeto em grupo, já estão aí montando e tal, projeto em grupo. Tem alguns alunos que fazem dupla e tal, para atuar na escola. Isso aí, esse grupo não precisa ser o grupo da mesma cidade, tem gente que faz grupo sei lá, no Tocantins, outra pessoa está lá no Rio Grande do Sul, enfim. O ajuste desses grupos, eles são feitos aí a partir dos combinados que vocês fazem com as pessoas, né? Com as pessoas que pertencem a esse grupo. Mas o mote é a questão ambiental. Então, o que foi que eu pensei, né? Eu digo, bom,
No encontro passado, eu ouvi bastante sobre a escola que vocês atuam, como que vocês estão trazendo os trabalhos que vocês estão trazendo, né? Já fez em grupo e o último você fez sozinha. Então, Estela, né? O que a gente orienta sempre, na realidade, é o trabalho em grupo. Aliás, na realidade, nós somos solicitados a solicitar vocês o trabalho em grupo. Por quê? Né? Porque a necessidade da manutenção de um diálogo com os pares dentro de uma escola é fundamental. Então, tipo assim, pode ser que por um intempério ou outro a gente não consiga fazer um trabalho em grupo. Pode ser que por um motivo ou outro, questões de, né, tem aí de ordem mais pessoal, enfim, não consiga realizar. Mas quando nós estamos no ambiente escolar, no dia a dia, a gente tem que trabalhar em grupo, é indispensável. Não é por acaso que a Unileia pede isso para a gente, né? Para que vocês se organizem em grupo. Por quê? Porque mesmo com todos, às vezes tem um fio desencapado, tem um negócio que não está funcionando direito, o grupo ainda é o melhor caminho para você estabelecer uma conexão e um diálogo para se trabalhar, né? Porque a escola não vai ser feita só com a gente, vai ter lá a tia da merenda, vai ter lá o inspetor, vai ter lá o pessoal que trabalha na zeladoria, vai ter os outros professores como nós, tem coordenação, tem direção, tem todo mundo, e é esse conjunto, os pais, os alunos, e é esse conjunto que faz aí a escola acontecer. Mas, Estela, beleza, se deu certo os dois jeitos, fico feliz, tá? Mas a gente sempre estimula, e aí eu falo para os colegas também, que façam os trabalhos em grupo, né? Dupla, enfim, né? É bem interessante. Só se não tiver jeito, aí a gente vai ter que fazer essa abertura aí. Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo para vocês, a gente está aqui hoje, né, para falar sobre essa questão do meio ambiente, e aí eu venho com vocês uma pergunta bem assim, bem válida. Só um minutinho que eu estou respondendo a coordenadora do curso de pedagogia. Dá licença um minutinho. Pronto. É que a Luciana Lu está falando comigo aqui, perguntando que dia eu posso fazer uma reunião com ela. Então, gente, o que que acontece? É, eu vim trazer para vocês dentro da questão da prática, porque a gente vê muito assim, os trabalhos, quando eu corrijo, né? Eu vejo muito trabalho bom, muito bom, né? Mas eu vejo muito trabalho voltado assim para reciclagem, para reutilização, para não desperdício de alimento. A gente vê muita coisa sobre isso. Mas sabe qual é a minha vontade, de verdade, assim, que vocês vão além disso, sabe? Porque como historiadora, professora de história, pedagoga, enfim, né, professora de geografia, eu penso que a gente pode ir um pouco mais além no que se trata da questão ambiental. E por que não trazer para a nossa prática, para os nossos pequenos, uma noção de justiça climática, né? De justiça ambiental? Então, o que eu quis montar hoje para vocês, eu vou até compartilhar aqui, se vocês me permitem. Eu vou ficar um pouquinho limitada com relação a como é que se diz? A bate-papo, tá, gente? Então, se você, eu vou apresentar e depois, se tiver alguma coisa no bate-papo, alguma pergunta, eu peço duas coisas. Se vocês puderem abrir o microfone para perguntar, beleza. Se não puder, eu vou pedir para vocês colocarem a pergunta no chat e aí nós vamos, né? Eu vou respondendo aos poucos, tudo bem? Bom, seguinte, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês a questão da justiça climática e a educação, né? E eu coloco uma provocação para vocês, pessoal aqui das práticas de extensão. Vocês já pararam para se perguntar, vocês enquanto professores, né? Como que vocês vão lidar com a educação e as alterações que ocorrem hoje mediante ao clima? Como que nós precisamos compreender a complexidade das questões climáticas? Por que que nós precisamos compreender isso?
Por que que nós precisamos tratar desse assunto com nossos filhos, ou com nossos filhos, não, perdão, com nossos alunos, com seus filhos, com seus parentes, enfim. Mas nesse caso aqui eu estou falando da educação em si, educação formal, educação acadêmica. Por que que eu preciso tocar no assunto justiça climática na educação, né? Por que que nós, professores, precisamos compreender esse processo que é tão caro e é tão complexo? Eu me recordo que, não sei vocês, mas eu me recordo que há uns bons anos aí, ainda cursando geografia, eu me lembro que a gente estudou climatologia e tal, mas a gente tinha um conceito de clima que era um conceito muito quase que cartesiano, sabe? Isso no início dos anos, final da década de 90, início dos anos 2000, o conceito de clima era um conceito quase que cartesiano, tipo assim, ó, clima é algo que não muda. E se houver uma alteração, vai ser muito imperceptível. Então, lá atrás, quando se falar de clima, a gente nem imaginava mudança climática assim. Falava-se alguma coisa de ecologia, falava-se alguma coisa de meio ambiente, mas uma coisa assim muito distante, até porque nós já estávamos, né, em alguma esfera tocando em alguns temas assim que são mais sensíveis, até por conta do Brasil ser o Brasil, né? Ser esse país aí de dimensão continental, ser o quinto maior em extensão territorial, com a maior floresta equatorial, tropical do planeta, né? Então nós começamos na década de 90, principalmente, a ser muito cobrados a respeito disso, né? E também cobrar muito não por acaso vem aí a Eco 92, né? Depois vem a Rio mais 20, a Rio mais 10, e assim vai, né? Você tem aí os eventos climáticos, os eventos climáticos não, os eventos que vão cobrar sobre clima, que ocorre aqui no Brasil, e aqui no Brasil, em novembro, vai ter a COP30, né? Que é um evento também que vai tratar de questões de caráter ambiental. Então, não por acaso, já que você é estudante da Unileia, você está trabalhando em uma matéria de extensão, onde o foco é o meio ambiente, a manutenção desse meio ambiente para um futuro, para que a gente tenha uma casa, para que a gente tenha um futuro, porque não tem plano B, não tem terra B, tá? Ninguém vai mudar para Marte, não tem esse negócio. Então, já que não tem plano B, o que que a gente pode fazer como educador? Como compreender essa educação e como levar isso para a escola? É somente com a reciclagem que a gente vai conseguir resolver a questão do meio ambiente? É somente com a questão da reutilização de produtos, porque reciclagem e reutilização são coisas distintas, né? Mas é somente a partir de reutilização de produtos, minimiza os impactos, que bom. Minimiza o gasto energético, que bom. Minimiza a poluição, que bom. Mas será que isso é suficiente para a gente evitar puxar um freio de mão na destruição de nós enquanto espécie? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, né? Então, assim, reutilização de comida é importante, com certeza. Reutilização de comida não. Você pegar a comida e você fazer com que essa comida se transforme, né, em outros alimentos e tal, é interessante, você evitar a perda desse alimento é necessário? É extremamente necessário. Mas será que é suficiente para você conseguir resolver a questão que faz com que as pessoas, por exemplo, um dos motivos que as pessoas migram muito, um dos maiores motivos que fazem as pessoas migrar no mundo, desde que o mundo é mundo, desde que tem espécie humana, é o clima. Então, tipo assim, será que a gente consegue, né, pensar nessa questão também para evitar essas fugas em massa, essas fugas em massa, essa mudança, essa migração em massa? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Vocês estão entendendo o quão complexo que é esse processo, pessoal? Não sei se vocês tiverem alguma colocação para fazer, eu peço que me ajudem. Querem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Professora, boa noite. Boa noite. Boa noite Quem a está falando todos. aí? Cleiton, Oi, Cleiton, pode falar, meu filho. tá? Cleiton estava aqui na sexta. Ei, Cleiton. Neste dia aqui reunido sobre estágio, não foi? Acho que foi sexta, Foi, quinta. sim. E Sexta-feira. aí, mas eu queria dizer o seguinte, o quanto o assunto de clima,
crise ambiental. Então, esse tema que gira em torno de... Acho que antigamente se usava muito ecologia, né? O termo era esse, acho que na década de 90, né? Aham, E o cenário vai isso. mudando, as preocupações da humanidade vão mudando, mas o ponto de vista que eu quero trazer, assim, não sei se você vai abordar mais à frente, ou esse é o ponto que em algum momento a gente vai tratar, é o quanto esse assunto está sendo capturado pelas forças políticas, né? Para desgastar um governo ou para favorecer um outro lado. Então, isso muito me preocupa, porque quando a discussão do meio ambiente se leva para essa seara política, não que ela não deva ser tratada, até porque temos o Congresso Nacional, que é o órgão que elabora as leis, né? Mas me Uhum. preocupa muito o tema, que é tão rico para nós, principalmente para as nossas futuras gerações, ele ser tratado simplesmente pela concepção política, né? Só para tirar vantagem de um lado ou de outro. Então, esse é meu ponto de preocupação. E o segundo, a questão que eu queria trazer, até para eu me situar, não que esse tema não seja importante, é porque o professor da nossa Apex, ou Apex 3, é o Vinícius, né? Hum. Então, aí eu vi que você está falando muito desse tema, e que é um tema que foi proposto aí pela universidade, mas na minha lá do que eu estou estudando, então ele ofereceu, além da ODS 4, né, que ela é obrigatória, outros assuntos, por exemplo, cultura de paz, multiculturalismo, feminismo. Então a gente Sim, poderia escolher um desses temas, né, isso para tratar? sim, sim, Pronto, então sim, eu entendi sim. bem, beleza. Ok. Você no caso aí é com o professor Vinícius, tá? Mas essa parte da ODS, você vai casar ela com uma outra ODS. Com outra É ODS muito do sobre assunto que a isso, gente tá? está dando na matéria, né, de extensão. Isso, tá? Nós temos Eu, 20 ODS, né? Mas aí tem que é, ver qual é o foco da dele, eu, porque eu não conheço a matéria do professor mas Vinícius. as principais são essas: multiculturalismo, cultura de paz. Certo, E eu tá, escolhi, por exemplo, História da África, né, para aplicar no 8º ano. Por quê? bacana. Porque é um assunto que, na teoria, estamos tratando, né, na universidade, na faculdade, e eu sinto que é uma necessidade da Sim. comunidade em que eu participo, a sala de aula. Por quê? Porque andou tendo esses dias um caso de racismo ou injúria racial, enfim, e bullying. Então, achei muito adequado levar esse tema, né? Que é pegar Sim, a teoria para aplicar, né, a uma necessidade da certo. comunidade. Então, estou esperando o Vinícius aprovar o planejamento, que é a etapa final, né? Que eu já mandei o planejamento no template, Aham, e para eu desenvolver o produto digital, né? Mas, enfim, resumidamente, é só para me situar nessa segunda colocação. Ok, estou no caminho certo. E, tá. enfim, espero a aprovação dele. E a primeira preocupação que eu trouxe é desse tema ser capturado, por ser capturado pelas forças políticas, né? E não se dá a verdadeira dimensão, né? Ou a verdadeira importância. Obrigado, professor. Tá, obrigada, eu que agradeço. Ó, sobre a questão do Vinícius, é importante você ter esse contato com ele, tá? Para você alinhar com ele, mas enfim, né? O caminho é mais ou menos por aí mesmo, fazer o planejamento e tal, e montar o trabalho. É importante você tratar sobre esse tema. Sobre a questão do clima relacionado com o ambiente político, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Cleiton, você, como eu, né? A gente é nordestino. E não é só clima que a política sequestra muitas vezes, né? O sertão do Nordeste, a gente tem a pauta da água sequestrada praticamente desde que a gente começou a existir naquela região, né? Desde o Então, Império. o que precisa ser feito, né? A pauta água é moeda de troca, né? Então, o que a gente precisa fazer é pensar porque a gente não vai poder aqui entrar na seara desse debate do político A ou B ou C. O que a gente tem que fazer hoje, nesse momento, enquanto professores, porque nós somos o alvo, tá bom? Só para deixar muito claro, a gente é alvo de crítica, principalmente porque tudo quando acontece de problema, não sei se vocês que já estão em sala de aula, se alguém puder aí dizer, tudo que acontece em termos de problema, a primeira coisa que o pessoal fala é: está faltando educação nas escolas. Aí, olha, tudo começa na educação. Onde é que a educação falhou que está com esse problema? Então, gente, a proposta, né, é justamente essa: é trazer nós, professores, para esse debate.
Tipo assim, olha, não estão cobrando da educação? Então vamos perguntar aqui, né? Nós somos professores, nós somos os especialistas, nós estamos nos formando. Eles querem que a gente dê um parecer? Nós daremos. Quando nós damos o parecer, muita gente vai querer, ó, pegar a gente e sapecar, porque é isso que acontece, tá, meu povo? Quando a gente começa a dar o nosso parecer, o pessoal também vem aqui e vai, né? Vamos cuidar da água do mundo. Isso, precisar cuidar da. Eu tirei um pouquinho aqui o meu. Eu minimizei aqui a janela. Eu vou dar uma pausa aqui que eu quero ver vocês falando, rapidinho. Fez um grupo, né? Precisamos também pensar em cuidar da água do mundo, ela vai se tornar o ouro branco, e não sabemos isso, se não economizar. Está falando da educação, é em casa. Também, né, Alexandre? Essa questão da educação, né, que a gente. Porque existe essa diferença, né, da educação formal, da educação doméstica para a educação acadêmica, né, que a gente precisa também colocar. Mas o que eu estou falando é o seguinte: nós somos, os educadores. Então, estão cobrando da educação. A água, por exemplo, Estela, sabe por que que a água é um problema? Porque estão cortando árvore. Então, tipo assim, usam a floresta como mercadoria. Então, a floresta, mercantilizaram floresta. Então, se o recurso material é um recurso de mercado, se o pessoal ganha dinheiro com o recurso material, e aí? Aí, vocês já ouviram falar dos rios voadores que vêm da Amazônia? Pois é, estão arrancando a Amazônia acorrentado, as correntes, ó, cada elo desse tamanho, eu não estou exagerando. Junto com a gente da outra, puxa a floresta de uma ponta a outra. Para de chover aqui no Sudeste. Estamos aqui há 75 dias, se não me engano. Alessandro, quantos dias? Meu marido tem uma estação meteorológica aqui em casa, só para vocês entenderem, tá bom? Então, meu marido acompanha o clima de perto, o tempo de perto. E aí, foi ontem que ele falou, ele está lá profundo, eu acho que ele não me ouviu. 75 dias, salvo engano, aqui no estado, aqui na região onde eu moro, no estado de São Paulo, sem chuva. Eu brinco com ele, eu saí do litoral da Bahia para morar no sertão de São Paulo, né? Porque a gente está sem chuva, está uma seca horrorosa, né? E aí chove. Você está onde, Stella? Você está em Santa Catarina? Que beleza, então tá chovendo. Lá em Salvador também, minha filha. Eu não tinha problema com chuva. Se era uma coisa que eu não tinha problema, era com chuva em Salvador. Pelo contrário, o problema era a chuva. Porque Salvador é uma cidade de verão. Choveu, a gente se alaga lá pro meio da cidade baixa, a gente tem que sair puxando as calças para poder não molhar, é uma bagaceira, né, lá em Salvador. Mas o que a gente precisa pensar é: nós somos os professores, estão querendo dar a gente uma resposta. Então, eu estou trazendo essa provocação para que a gente chegue a um denominador comum, né? Eu vou voltar a partilhar aqui a tela, depois eu vou voltar no chat, tá? Vocês vão digitando aí no chat, depois eu volto para ver o que vocês colocaram, tá bom? Para a gente acompanhar, tá bom essa conversa aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Se estiverem ok, eu vou dar uma minimizada aqui, vou puxar um pouquinho aqui o. Aí é o seguinte, a pergunta inicial, né? Crise climática afeta a todos igualmente, né? É óbvio que essa pergunta é uma pergunta provocativa. A gente sabe que a crise climática não afeta a todos igualmente. Ora, acabei de falar do sertão do sertão do Nordeste, sertão nordestino, né? Então, se está mais seco no sertão, a pessoa, a família carente, a família que tem problema com a falta de água, ela vai sofrer muito mais do que aquela família que consegue, por exemplo, puxar uma cisterna, puxar um poço artesiano, tem dinheiro para cavar um poço artesiano, que nem deve, né? Porque não é na lei, não está na lei. Mas imagine aquela família que é muito carente, que está faltando água para aquela família, que não tem aquele recurso. É óbvio que uma seca maior, uma família que sofre com a falta de água, vai afetar muito mais essa família mais pobre. Da mesma forma que na região onde chove muito, as comunidades mais
sofridas com essa questão da crise climática que está afetando e é uma realidade para a gente hoje, né, as comunidades carentes elas são mais afetadas por consequência também nessa crise climática, né? Então nós temos aí o exemplo terrível que aconteceu no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, onde ocorreu uma chuva seguida, parecia uma tromba d'água, que o pessoal estava dentro de um ônibus e foi arrastado. Imagina, né? O pessoal saindo do trabalho, voltando para casa e se viu ali naquela situação. Periferia de Salvador, região periférica de Salvador, tem morro e é massapê o solo. Choveu, tem escorregamento de solo ali. Né? Eu morava na periferia de Salvador, já passei vários maus bocados. Assim, eu não morava na parte alta, eu morava na beira-mar, mas viajando, voltando para casa de ônibus, né, do trabalho, a gente pegou uma chuva terrível. 15 minutos depois que eu cheguei em casa, eu tinha acabado de. Estava noticiando, estava tendo um ao vivo, que tinha caído um barranco atravessado a pista por onde meu ônibus passou. E na hora que meu ônibus estava passando, estava batendo lama na janela do meu ônibus. Né? E foi muito assustador. Então, tipo assim, é óbvio que as pessoas mais pobres, elas vão mais pobres, menos bem alocadas, menos, sabe assim, com moradias mais frágeis, elas vão ser as mais afetadas em função de uma crise climática, seja ela um vendaval, um tufão, uma chuva muito forte, enfim, uma seca prolongada, né? Uma chuva de granizo, seja lá o que for, as pessoas mais pobres elas vão ser mais afetadas. Por quê? Porque as pessoas que têm uma condição maior, né, elas vão ter os seus prejuízos e tudo mais, mas esses prejuízos eles são minimizados até pela própria condição econômica dessas pessoas. Então, lembrando desses desastres recentes que ocorreram no Brasil, a gente pode lembrar do Rio Grande do Sul no ano passado, né? Que foi aquele alvoroço, aquela coisa toda. E eu digo mais, né? Salvo engano, em 2023, no sul da Bahia, também o pessoal ficou debaixo d'água, foi terrível. No sul da Bahia não foi na mesma proporção do Rio Grande do Sul, mas foi uma chuva avassaladora para o tamanho da região, e eu conheço a região que foi afetada ali no sul da Bahia. Foi terrível. E quem sofre mais? Essa pergunta ela é uma pergunta bem objetiva, e ao mesmo tempo ela é muito profunda, né? Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem, é para a gente tentar entender quais são os grandes problemas que a gente pode enfrentar. Então, quando a gente fala, né, do conceito de justiça climática, quando a gente traz a questão da justiça climática, a gente tem que lembrar que uma coisa que lá na década de 90 a gente não imaginava que aconteceria tão facilmente, pelo menos era muito distante na nossa mentalidade, que é a mudança climática, fenômenos físicos de muita magnitude, como uma chuva muito forte, como uma seca muito prolongada, um calor excessivo. Imagina, ano passado, aqui no interior de São Paulo, um calor de 42 graus no inverno. O povo estava fritando em pleno julho. Né? Então a gente não entendia, quer dizer, a gente não, né? As pessoas que não compreendem essas questões climáticas não entendiam, né? O que estava acontecendo. E é muito simples entender quando você tem uma leitura, quando você faz um letramento mínimo. É alteração no padrão de clima, é alteração no padrão de tempo, né? Então, quando a gente percebe isso e a gente faz uma inflexão para pensar na justiça climática, então a gente vai olhar, poxa, quais são as desigualdades que existem, né, dentro Professora, dessa sociedade? Oi, pois não. sobre justiça climática, para mim, justiça climática, até para assim, colocar mais uma pimenta nessa reflexão, assim, para mim, justiça climática são os países desenvolvidos e superdesenvolvidos, as potências mundiais, financiarem projetos ou colocarem dinheiro nos países subdesenvolvidos, que são basicamente os que mais sofrem, né? Por exemplo, os Estados Unidos não sofrem, ou a China, ou a Rússia, ou o Japão, sofrem sim, mas como a senhora bem disse, eles têm condições de refazer o país em pouco tempo, enquanto países pobres não têm recursos. Por quê? Porque eles foram pilhados durante séculos, né? Pelas potências lá atrás, no século XVI, e são as mesmas potências hoje. Inglaterra, a Europa, né?
Então, para mim, justiça climática é essa redistribuição, e que, pelo menos, os países ricos, aqueles que se aproveitaram lá da colonização desde o princípio, na África, na Ásia e na América Latina, né, eles possam retribuir, porque os países não são pobres até hoje por serem pobres, nascidos pobres. Eles ficaram pobres porque tiveram seus recursos naturais pilhados, somente ouro, prata, né, aqui na E, América. Cleito, como é que a Enfim, gente cobra? E como é que a gente cobra? A gente só cobra com conhecimento. E é exato. aí que a gente entra, né? Conhecimento é poder. Então, como é que nós aqui, que somos um país, né, que a gente está, gente, nós somos a 10ª economia do mundo. Não é uma questão de não ter dinheiro, tá? É uma diferença entre ter dinheiro e ter acesso àquilo que é justo, tá bom? Não é só uma questão da gente, ai, coitadinhos de nós somos pobrezinhos. Não, a gente tem que tirar um pouco dessa mentalidade de que a gente não tem recurso. Muito pelo contrário, nós temos recursos econômicos, temos recursos naturais. O que nós não temos muito ainda é conhecimento, né, letramento para cobrar aqueles que nos expoliaram. E, tipo assim, não é sobre a gente entrar nessa pira também de, ai, vamos lá em Portugal, devolva nosso ouro. Não é sobre isso também. É sobre dizer, ó, é o seguinte, a gente chegou nesse ponto, agora nós, Brasil, aqui, o Brasil, o que, que a gente aqui pode fazer para resolver o nosso BO aqui? Tá bom? Então, eu aqui na minha sala de aula, eu não vou conseguir mudar o mundo. Então, eu na minha sala de aula com meus alunos, o que, que eu posso fazer? Eu posso ensinar para o meu aluninho o quê? Que existe uma coisa que é muito injusta, que é o fato de que tem gente que sofre mais, sim, com a questão climática, porque não existe para essa pessoa, né, o acesso aos meios básicos de saneamento, não existe um acesso aos meios básicos, né, de um ar mais bem, mais limpo, não existe um acesso básico a uma moradia. Então, quando a gente fala de justiça, a gente às vezes não precisa ir num plano tão macro, a gente pode estar num plano micro, mas a gente pode sim ensinar ao nosso estudante que não é justo o que estão fazendo com a gente também, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul afetou muita gente, mas se você fizer um levantamento das pessoas que ainda não conseguiram se reerguer no Rio Grande do Sul, você vai ver que a grande maioria das pessoas que não se reergueram são pessoas pobres, pessoas que tinham ou eram pobres, ou eram pessoas ali classe média, que está muito mais. Hoje eu falei, eu fiz uma brincadeira hoje lá no meu ensino médio, foi assim, gente. Quando eu falo da pessoa ser classe média, eu não estou falando pessoa classe média que fica amando bilionário, que acha que vai virar bilionário, porque classe média não rola. Eu estou falando da classe média que está bem perto de virar a Raquel que vende sanduíche na praia. Porque não importa a conta bancária que você tenha, e a mesma coisa acontece comigo, eu também tenho uma conta bancária onde eu estou muito mais perto de voltar a vender sanduíche da praia do que virar um Odete Roitman. Eu estou fazendo analogia com a novela, obviamente. Então, trazendo uma realidade para a gente. Oi, pode falar, Estela. Oi, tá me ouvindo? Uhum. É que eu estava ouvindo você falar sobre todas essas coisas que acabam tornando a vida das pessoas de classe média ou pobres mais ruins, e elas perdem muitas coisas nessas enchentes. Mas uma coisa Sim. muito importante que eu acho que a gente precisa ensinar para os nossos aluninhos é como cuidar também das nossas coisas, do nosso lixo, de tudo que a gente usa, a economia da água, como eu falei também. Acho que isso é muito, muito mais importante, pelo menos aqui no Sul, porque o pessoal aqui não é tão disciplinado nesse sentido, e não são os pobres só, não. São pessoas da alta classe também, que jogam na rua, jogam papel, cigarro, jogam Sim, casca de frutas, concordo. de coisa, né? Acho que isso Sim. seria também muito importante para ensinar a eles, né? Desde pequenos, sempre colocar as Sim. coisas nos lugares, os lixos, nos seus lugares. Isso é uma forma de educar e de também promover justiça. Né? Promover justiça no sentido social, Estela. Porque, assim, quando a gente também fala de justiça, a gente fala também de educação. Ai, eu já ouvi o absurdo, né? Vamos pegar uma coisa mais micro aqui, né, Estela?
Vou pegar uma coisa mais micro do ambiente escolar. Eu já vi o absurdo do aluno pegar o papel, jogar no chão, e a pessoa dizer, escuta, você jogou esse papel no chão? É porque se não tiver lixo no chão, a pessoa que trabalha limpando vai perder o emprego. Ou seja, olha o pensamento, né, atrasado, retrógrado de uma pessoa dessa, que reproduz com certeza, porque é um jovem, é uma criança, né? Está reproduzindo uma bobeira que ouviu, né, que está se achando o máximo. Então, tipo assim, são de pequenas coisas a coisas maiores, como você ter a consciência de que, ó, algumas pessoas sofrem mais com a questão climática do que outras, pessoal. E sim, a gente tem que ir nesse plano de pensar na questão econômica, sim, porque nos afeta pessoalmente, afeta os nossos alunos. Por que que o meu coleguinha não veio para a escola hoje? Tá chovendo, por que que meu coleguinha não veio para a escola hoje? Porque meu coleguinha não tem um agasalho. Tá fazendo frio, meu coleguinha não consegue vir na escola hoje porque ele não tem um agasalho. Não sei como é com vocês aí. Aqui no interior de São Paulo, quando faz frio, sabe? Salvador, frio pra gente é 21 graus, tá todo mundo morrendo. Mas aqui, frio, é frio de geada. Você que está em Joinville, Estela, deve ser bem mais que eu, com certeza, né? Que eu tô aqui mais pro Paraná. Que é bem friozinho mesmo. É babado. Eu estudo, eu faço doutorado, né, em Maringá, lá na UEM, e o negócio lá também é babado. Quando é no inverno, é inverno do bicho pegar. Então, tipo assim, se eu tô no Paraná, que é aqui na beira, se eu tô aqui perto do Paraná, né? Eu viro para um lado, eu caio no Mato Grosso do Sul, viro para o outro, tô no Paraná, e eu sinto frio. Quando tá muito frio e o coleguinha não vai, porque o coleguinha tá sem agasalho, e tem que fazer campanha do agasalho, é sinal de que a coisa deu errado, gente. É sinal de que não tem justiça. É sinal de que o clima vai alterar, e se lá na frente fizer mais frio, aí sim o coleguinha não vai poder aprender mesmo. E provavelmente, infelizmente, Deus o livre, pode ser que ele adoeça. Então a gente tem que ter essas dinâmicas de pensar em justiça também, no sentido da coisa, sabe? No sentido mais amplo mesmo, de todo mundo conseguir acessar as coisas. Né? Então, quando eu falo aqui, eu vou voltar a compartilhar a tela, tá? E aí a gente volta a conversar. Vocês podem me interromper aqui, porque como eu vou estar com a tela, né? No, enfim, tá maximizada, eu não consigo ver vocês, tá? Eu fechei, que burra. Peraí que eu vou voltar aqui. Tem hora que eu me perco, gente, com esses recursos aqui, aí eu fico doidinha. Ok, agora eu tô aqui. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala de justiça climática, é olhar sobre as desigualdades e esses impactos, né? Nem todos têm os mesmos recursos para se proteger. Essa frase é uma frase emblemática para a gente, pessoal, né? Então, o que que a gente pode pensar? Se nem todos têm os mesmos recursos, como é que a gente pode ajudar nas práticas, né, de extensão a mostrar para nossos alunos que é importante trabalhar a questão ambiental, a questão climática, para que as pessoas consigam ter os recursos e se mantenham protegidos contra as intempéries do clima? Então, essa é uma boa pergunta, sabe? Tipo assim, como que eu posso direcionar o meu trabalho? Olha, para pensar, digamos, bom, eu vou, como a Estela falou, a gente tem que cuidar da limpeza, a gente tem que cuidar de não jogar lixo na rua, a gente tem que cuidar, sei lá, da reciclagem, seja lá do tema que for, para que o mundo seja mais justo e as pessoas que estão desprotegidas consigam o acesso à proteção, para que o clima não se altere a ponto das pessoas, infelizmente, né, não terem como se proteger e, de repente, não estarem mais aqui para contar a história delas. Então, é sobre essa questão que está a justiça climática, né? Então, eu trouxe para vocês aqui os inúmeros exemplos. Gente, ano passado, eu estou muito me protegendo, até por uma questão própria, né? Eu estou cuidando de minhas coisas, da saúde da minha mãe, enfim. Parêntese, né, para falar de mim, desculpa aí, mas eu estou cuidando muito da minha mãe, cuidando muito de mim, do meu marido, enfim, do meu estudo, né, que eu estou aqui no primeiro ano ainda
desse doutorado, enfim. E eu resolvi cortar uma coisa da minha vida, que é telejornal, assim. Não que eu vou ficar alienada, né? Eu sei das notícias, eu leio, até porque eu sou professora de história, sou professora de geografia, eu tenho que ter essas notícias. Mas tem jornais, manchetes, que precisa, o jornal, né, a TV, enfim, né, precisa da pessoa para assistir, para visualizar e tal, até porque eles vivem disso financeiramente falando. Então, quanto mais for sensacionalista, no sentido de te puxar para ver a matéria, ela for, melhor para aquele canal ou para aquele veículo, enfim. Então, vai ter aquela tag, aquela chamada e tal. E chegou um ponto ano passado que me adoeceu essas enchentes, seca prolongada, não só lá na minha terra, no Nordeste, no semiárido, mas aqui em São Paulo, que eu brinco que é o sertão do Sudeste. Ano passado, não sei se vocês se lembram, teve uma queimada terrível no interior de São Paulo. Foi aqui na área onde eu moro. Uma das queimadas mais graves foi na cidade onde eu trabalho. E tudo na mesma hora. Ignição não foi espontânea, não. O fogo não foi espontâneo, não. Entendeu? Quem sofreu, uma boa parte da galera que sofreu pesado foram os meus alunos que trabalharam, que a família é caseiro de sítio, caseiro de, sabe? De fazenda. Aquilo me adoeceu de um tanto, porque eu sei o quão vulneráveis são meus alunos. E aí lá vai a gente fazer trabalho para falar sobre as queimadas, para falar sobre isso tudo e tal, né? Essas ondas de calor, da gente ver pessoas adoecendo, animais, da gente pedir socorro assim para poder correr atrás e colocar aguinha para animal, sabe? Lá na escola onde eu trabalho, para o gatinho e tal, que passava lá passando mal. Teve um gatinho lá que desmaiou de calor. Então não é só nós, seres humanos, que somos vulneráveis, né? Outros seres vivos também são. Então, a gente precisa pensar nessas questões, tá? Então, quando a gente traz para as práticas de ensino, né? Eu coloco aqui para vocês um exemplo que vocês poderiam trazer para uma escola, onde vocês poderiam aplicar, sobre dinâmicas de grupo, colocar em dinâmica, dependendo da idade, porque às vezes a criancinha não vai entender muito sobre isso, né? Mas quando você está com um aluninho lá de quinto ano, quando você está no ensino fundamental 2, né? Um ensino médio e tal, você já consegue fazer uma dinâmica de grupo. Com crianças menores, dá para fazer dinâmica de grupo? Dá, com imagem, né? Com aquelas imagens, coisas mais lúdicas, com brincadeiras, né? Não vai usar o termo sofrimento, né? Mas quem fica mais triste, né? Quem pode ficar, mostra aqui uma situação, mostra uma imagem, um card e tal. Quem pode se proteger disso aqui? Como é que a gente pode evitar que a chuva não deixe de cair em determinada região? Explicar os rios voadores de um jeito bem lúdico. Um tema maravilhoso para ser tratado, né? Seria os rios voadores, para trazer a chuva para a região, né? Falar sobre essa questão da Amazônia, enfim. Então, isso aqui é uma proposta, né? Uma dinâmica de grupo, falar, né, trazer essa educação e essa justiça climática para dentro da sala de aula. Isso pode ser como um tema transversal, não só na minha área, na geografia, na sociologia, como na pedagogia é fundamental, gente. Em letras também, né? Pessoal de letras, gente, análise de discurso, né? Pessoal que faz letras trabalha muito com análise de discurso, pegar esses discursos que o pessoal faz para a questão climática, explicar sobre isso também, isso aí na prática de ensino como um todo, né? E aí, gente, uma das práticas pedagógicas, né, que vocês poderiam trabalhar também era fazer um relatório, relatório não, né, fazer uma amostragem, né, uma coleta de dados locais, de chuva, de temperatura, né, fazer assim, uma hortinha, ver como é que aquela água está ajudando a crescer aquela plantinha, mostrar a importância da água no solo e mostrar por que tem que chover naquela região. Então, dá para fazer vários projetos interdisciplinares, né? Por exemplo, vamos lá. Eu vou montar uma. Deixa eu só tirar aqui rapidinho.
Deixa eu voltar aqui para vocês. Ai, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Eu estou fechando. Estou de parabéns. Eu saí fechando tudo, me fechei também. Então, ó, parabéns, viu? Mas, ó, gente, deixa eu só voltar a gravar aqui. É, tá todo mundo. Eu já comecei a gravar. Eu estava gravando isso. Viu, pessoal? Então, como eu estava dizendo, né? Tá todo mundo sendo gravado, viu, gente? Porque a gente deixa aqui para os colegas. Então, o que que acontece, né? Nessa questão, você colocar, por exemplo, um projeto de extensão que vocês podem aplicar na escola, uma horta, explicar essa hortinha por causa da o que que a água promove, uma hortinha para fazer chazinhos, né, coisinha com erva cidreira, com não sei o que, ou temperinho para a tia da merenda, né, mostrar a importância dessa água, o porquê da água no solo, ou fazer tipo uma maquete para mostrar para essas crianças, uma maquete usando recursos, né, recicláveis, mostrando, né, a necessidade daquelas árvores ali naquela região de altitude, para poder manter aquela água naquela região, para a árvore sugar como é que se diz? Sugar, a raiz da árvore sugar aquela água, né? Então, mostrar, por exemplo, eu não sei quanto tempo, né, que leva, como é a realidade da escola e tal, mas tem projetos onde o pessoal faz maquete, mostrando assim o local só com a região de com barro, né? E aí desce a água, desce o barro todo, e uma área com um pedaço de uma parte com grama. E aí mostra, né, que a grama suga, e o tanto de água que desce para o recipiente é bem menor, explicando a necessidade de manter, né, o solo com plantação, com plantio, né? Tudo isso faz parte do meio ambiente, tudo isso faz parte da justiça climática. Pode falar, Estela? Então, eu sou de Joinville, mas eu moro na cidade vizinha praiana, né? E aqui a gente tem muito problema de ressaca do mar. Mas essa ressaca Sim, do mar, me chamou atenção o que a senhora falou ali, porque ela é causada, né, por muitas coisas, lua, clima, é tudo, mas também ela só passa para o lado onde tem as casas, para o lado onde tem as ruas, porque o próprio morador não cultiva a vegetação da praia. A rua que eu moro, a gente tem a vegetação, a gente cuida dela. Então, quando a sim. água vem, ela até passa um pouco, mas não vem com muita força, né? E não vem muita água, não vem com muita quantidade por causa da plantação, né? É que É então, restinga que tem aí? É restinga? aqui é muito bonito, sabe? Porque além dela ter a restinga verdinha, ela tem umas flores muito bonitas no meio, azul, Entendi. sabe? É bem Aham. bonito. Além de ser bonito, Sim. ela ajuda a água do mar não entrar nas casas. É bem importante isso, porque Sem falar que. Pode ela falar. chupa, né? Como a grama, ela chupa a água e leva para baixo, para a areia, né? Tá. Aí, Estela, olha só que interessante. Esse pequeno exemplo que você me trouxe é algo que você poderia levar, por exemplo, para a escola, Levei, entende? Então, eu levei. são coisas. Oi? Perdão. Eu levei no meu trabalho de Apex, eu coloquei meu Ah, trabalho todo sobre isso, sobre a ressaca, olha que sobre a... maravilha. É só. Uhum, eu fiz um Sim, trabalho assim. maravilhoso. Entende? Eu queria que vocês entendessem assim, gente. Eu trouxe algo macro, né? Eu trouxe algo grande assim, para falar de uma coisa bem mais ampla, para que vocês peguem isso amplo e vocês consigam encaixar isso na realidade de vocês. Bom, então tá. Então eu vivo num mundo onde existe questões climáticas, eu estou nele, eu sinto isso. E como é que eu posso passar para o meu aluno? Eu não vou chegar para o meu aluno e dizer, olha, o mundo é injusto, está tudo errado. Eu não vou fazer isso, né? Mas o que que eu posso fazer para o meu aluno aprender que o mundo pode ser mais justo?
O que eu vou fazer para o meu aluno aprender a viver num mundo melhor? A viver num mundo melhor. O que eu posso trazer para o meu aluno para agregar isso para ele, para a família dele? Se ele é pequenininho, como que ele vai chegar em casa e vai falar para o papai e para a mamãe sobre questão climática? Porque, de repente, a mamãe e o papai vão querer, sei lá, cortar uma árvore. E aí ele é pequenininho e vai dizer, não, papai e mamãe, olha, se o senhor cortar essa árvore aqui, ó, sabe aquela temperatura que fica mais baixa aqui? Ela vai elevar, vai ficar alta essa temperatura quando corta a árvore. Então, o projetinho mostrando o quanto que a árvore refresca mais em relação a locais que não tem árvore. Medindo temperatura, gente, levando as crianças, já ajuda. Uma coisa assim simples de trabalhar dados, de trazer imagens, mostrar para eles, sabe? Às vezes na escola, tem uma área verde na escola, eu faço isso com o meu sexto ano. Peguei uma eletiva sexto ano no passado, foi assim, catei meu sexto ano e disse, ó, vamos lá para baixo, tem uma área verde, e a gente vai cuidar da área verde. E aí, metade da área verde tem árvore, a outra metade era um negócio seco, o solo laterizado, horroroso, duro, tinha nada. Arrancaram as árvores de lá, foi um terror, foi um surto que aconteceu naquela escola. E aí meu sexto ano começou a trabalhar com isso, sabe? E eles percebiam o quão quente era, óbvio que eu ia nos horários bem específicos para não dar problema para eles, né? Questão de saúde deles também, mas eles sabiam o quão mais legal era ficar debaixo da árvore, óbvio, do que ir para a parte onde tinha que fazer a plantaçãozinha lá do. Ano passado eles plantaram um negócio chamado feijão de porco, que chama aqui, que é um feijão branco grande, para o solo ficar fofinho. Esse ano eles estão no sétimo ano, eles conseguiram arrancar esse feijão, o solo já está fofinho, eles já vão plantar outra coisa. Então, é um projeto de longo prazo, de médio, até o nono ano vai ter alguma coisa plantada para eles comer lá, né? Mas, tipo assim, é óbvio que eu estou numa prática, uma disciplina de prática na escola, eu vou fazer uma coisa de mais curto prazo. Então, você pode fazer algo menor, sabe? Mostrar, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui na sombra. Como é? Aqui tá como? Tá quente ou tá frio? Não sei o que. E vai anotando, vai registrando, vai colocando isso dentro do seu trabalho, na forma como você vai trabalhar com o seu aluno, com sua aluna, né? Questão da água que foi colocada aqui, muito bem colocada, né? Essas questões relacionadas à justiça tá muito em cima disso, pessoal, sabe? Eu gostaria muito de abordar mais sobre esse tema. Eu gostaria muito também que vocês, meus queridos, colocassem lá no fórum de dúvidas de vocês, ou lá nas informações, enfim, né? Nos fóruns que vocês participam lá com a minha disciplina, sugestão de tema, tá bom? Eu sempre estou disponível para conversar, assim, sempre que vocês me provocam e perguntam, olha, professora, dá para fazer tal coisa? Estou aqui, pronta, tá? Para tirar dúvida, para ajudar, seja lá no que for preciso, e os nossos encontros síncronos, que eu já tenho agendado um para o final do mês, tá? Para a gente fazer um outro encontro. Então, eu gostaria muito que daqui para o próximo encontro da gente, a gente tivesse condição de ter um diálogo para saber o que vocês desenvolveram. Se vocês já conseguiram desenvolver alguma coisa, se vocês já têm alguma coisa em mente, né? Eu posso trazer outro tema também da sugestão de vocês. Mas antes de encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que vocês aí gostaram. Pode jogar no chat o que vocês entenderam, se vocês concordam, discordam, enfim, se está tudo bem, se é por aí mesmo. Como é que está aí para vocês? Como é que foi hoje? Se ajudou, se trouxe algum tipo como é que posso dizer, de contribuição, né, para vocês no trabalho. Se quiserem falar também, estou aqui aberta, tá? Para ouvir. Porque é assim, né, gente? Quanto mais a gente sabe, melhor para a gente. Mais a gente consegue mais a gente consegue né, se situar, digamos assim,
dentro de um contexto, né? Ai, foi bom. Obrigada, obrigada. Nossa, eu E para agradeço muito, tá? Agradeço, Stella, de professora, verdade. Pode falar. Oi, querida. Cleiton, para mim foi muito proveitoso participar, apesar do que eu escolhi um outro tema, né? Porque eu estou numa outra Apex, mas assim, eu tenho a clareza de que estou no caminho certo. Que E bom. pensar numa preocupação da minha comunidade, eu posso aliar isso a uma questão macro, né, educação, e também a algo que eu estou lidando na teoria. Então, assim, tem sido muito gratificante para mim desenvolver mais um trabalho de extensão e ouvindo aqui vocês, né, que vocês estão escrevendo também, lendo, e o direcionamento que a senhora deu aí, especificamente sobre a questão climática, eu fico muito tranquilo de que, da forma que eu estou pensando em desenvolver o meu produto digital, assim, é nesse caminho também. Obrigado. Que bom, Cleiton. Eu agradeço. Você, Fátima, muito obrigada. Tá bom? Agradeço imensamente Oi, a boa todos noite. vocês. Pode falar, Boa noite. Alexandre. Boa Oi, eu noite. fui removido da reunião, não tô conseguindo botar no chat, mas eu gostei muito, foi muito proveitoso. Uma boa noite a todos. Removido? Eu Como tô assim, colocando Bial? mensagem no chat, tá dando. Eu fui removido, mas eu tô Ué, aqui. que estranho. É, Não, tô ouvindo. Eu falei, eu não entendi por quê. Eu caí também. Eu me removi, depois eu voltei, não entendi também. ah, quando deve Mas ter pode sido falar, isso. Alexandre. Fui removido junto, mas não tem nada não. Olha, muito obrigada, Alexandre, por ter falado, tá? Que gostou. Gente, olha, é de coração. Todo o empenho, todo o preparo assim que a gente, né, se coloca a fazer para vocês, é para entregar realmente o melhor. Eu quero muito que vocês tenham aí as melhores experiências assim, né, no momento que estiverem estudando aqui comigo, tanto não sei, né, o Cleiton está comigo em estágio, eu não sei se tem mais alguém aqui, mas tanto em história quanto aqui na prática, né, de extensão. Eu estou sempre à disposição. Se tiver qualquer dúvida, coloca lá no fórum e disposta a ajudar vocês, tá? Com ideias, se precisar de alguma troca, enfim, né, da gente bater um papo, de alguma referência, né? Pode falar, Cleiton. Ah, professora, é sobre trabalho de extensão que eu me lembrei, só mais uma contribuição para vocês terem ideia. Eu queria só transmitir rapidinho, eu sei que eu estou falando demais hoje, mas eu, assim, acho que fiquei muito lisonjeado, por quê? Porque eu fiz um trabalho de extensão no semestre passado sobre conservadorismo, né? Que era um dos temas que estavam sendo propostos pela cadeira, né? E aí, apliquei o trabalho, gerei o produto digital e, na sala de aula hoje, as alunas do oitavo ano estavam reunidas para preparar a Semana Cultural, que é mês que vem. E aí elas escolheram um tema que é toda a situação que gerou a Revolução de 30, né? Que Sim, houve o assassinato de João Pessoa, João Dantas, que é aqui da Paraíba, Anaíde sim. Beriz, enfim. Então, meu trabalho foi sobre a década de 20, né? Os fatos que antecederam essa revolução, ou golpe, né? Chamem como quiser. E aí elas ficaram sabendo pelo professor regente, né? Que eu havia comentado com ele. Por quê? Porque ele é um descendente de João Dantas, quem assassinou João É Pessoa. nada. O Eita, professor é. E aí eu tinha trocado essa ideia com ele, falei da minha experiência de pesquisar sobre Anaíde Beriz, inclusive Anaíde Beriz morou perto da casa onde minha mãe mora, né? É algo muito simbólico aqui pra gente. Aí eu fiz um trabalho de extensão sobre isso, né? Conservadorismo da época, né? Como as mulheres eram tratadas, enfim, foi aprovado e aí as alunas ficaram sabendo. E aí me convidaram sim, para legal. ajudá-las, né, no sentido de consultoria, elas fazerem essa semana cultural na escola. Ou seja, algo que Muito eu bom. fiz, né? Guardei, achei que ninguém mais fosse tocar nesse assunto, e aí, uma conversa simples que eu tive com o professor, elas foram procurar ele, e ele deu a dica, quem sabe de Anaíde Beriz está ali. Então, eu estou muito lisonjeado por poder aplicar o trabalho de extensão mais uma vez, né? Um outro foco, Poxa, Cleiton, obviamente. parabéns. Olhe, E e aí, se você puder, não sei se você tem PDF, alguma coisa dessa tem. Eu natureza, gerei QR se Code. você quiser mandar lá no WhatsApp, você está lá no grupo de história, não tá? Tô. Pronto, mande para mim no WhatsApp, mande do privado mesmo, para poder eu dar Ah, uma tá olhada certo. também, para ver como é que tá. Viu? Vou mandar. Porque o pessoal aqui no Sudeste, no Sul-Sudeste, tem muito pouca compreensão da história nordestina, inclusive acerca, né, da morte de João Pessoa, do que aconteceu e tudo É, mais. Eu acho que é é, uma história é bacana fantástica para trazer. quem não conhece. Fantástica, Para quem fantástica. não Eu me conhece, apaixonei. exatamente.
É bem interessante. Pessoal, olha, obrigada pela Obrigado. mais uma vez sua contribuição, Cleiton, viu? A Ana Cláudia está parabenizando aí você, né, pela sua fala, enfim, gente, eu quero muito agradecer vocês são muito colaborativos sempre, tá? Fica para uma próxima agora, nosso próximo encontro eu vou agendar com antecedência, manda uma mensaginha de novo, deixo lá no fórum, peço para os professores, coordenadores dos cursos de pedagogia e de letras também passarem para vocês, tá bom? E eu estou aqui à disposição, tá? Agradeço muito, fiquem bem, tá? Bom descanso, todo mundo merece um bom descanso, tenham um ótimo restinho de semana, tá bom? E fiquem bem. Obrigada, ó. Beijo para vocês. Agora eu vou parar aqui a gravação e vocês estão dispensados, gente. Beijos, fiquem em paz.